Salve, galera! Muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Remorim Traubach, Escola Estadual Professor Pedro Celestino Tonoli, Leme, disciplina eletiva, todos juntos faremos um mundo melhor, que está relacionada com sustentabilidade, pegada ecológica, meio ambiente. Disciplina eletiva, então, todos juntos faremos um mundo melhor. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos verificar o ciclo do carbono. Então, nós temos aqui o ciclo do carbono e as habilidades que serão desenvolvidas na aula de hoje são levar o aluno a conhecer o ciclo do carbono, o efeito estufa e os gases que causam o chamado efeito estufa, e os saberes de como reduzir a emissão de gás carbônico na natureza, na atmosfera, tornando o mundo mais sustentável. Pessoal, vamos lá então. O ciclo do carbono. De acordo com a autora Santos, Vanessa Sardinha dos Santos, no site brasilescola.uol, o ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico, ou seja, um processo que garante a reciclagem do carbono, possibilitando que esse elemento interaja com o meio e também com os seres vivos. Nesse ciclo, verificamos como o carbono movimenta-se pela natureza, no caso, pela atmosfera, pela litosfera, pela hidrosfera e pela biosfera. Então, aqui do lado, nós temos o ciclo do carbono. O carbono ele vai para a natureza devido à respiração, à decomposição de animais mortos, indústrias através das chaminés, carros, veículos que emitem esse carbono à atmosfera, dióxido de carbono, CO2. Então, ele está presente na biosfera, na atmosfera, né, em todo o ambiente. Ele é absorvido pelas plantas através do sistema de fotossíntese. Nós também temos o carbono que passa pelos animais que se alimentam dessas plantas, a decomposição de animais mortos, as fezes dos animais, também os combustíveis fósseis, ok? Então forma todo um ciclo na natureza. Ainda de acordo com a autora Santos, o ciclo do carbono pode ser dividido em dois ciclos que ocorrem em velocidades distintas. No caso, o ciclo geológico do carbono e o ciclo biológico do carbono. Nós iremos estudar cada um deles. Esses dois ciclos, apesar de serem mais fáceis de compreender separadamente, estão interligados. Vamos saber mais sobre eles. O ciclo geológico do carbono. Então, o ciclo geológico do carbono. De acordo com a autora Santos, Vanessa Sardinha dos Santos, matéria publicada no site Mundo da Educação@uol, o ciclo geológico do carbono é responsável por regular a movimentação do carbono pela atmosfera, pela hidrosfera e pela litosfera, no caso, as rochas, a atmosfera e as águas, hidrosfera. E destaca-se por ser um ciclo demorado. O carbono, como sabemos, é encontrado nos solos, nas rochas, nos ambientes aquáticos, como nos oceanos e na atmosfera. O gás carbônico, CO2, presente na atmosfera, é solúvel em água,
Assim, ocorre uma troca contínua entre o CO2 na atmosfera e o ambiente aquático. Outra forma de movimentação acontece quando o CO2 dissolve-se na água da chuva, produzindo o H2CO3, que é uma solução ácida que facilita a erosão das rochas silicatadas. Inclusive a destruição aí de estátuas, monumentos aí artísticos, devido à grande emissão aí do gás carbônico, também do enxofre, que é presente aí nos veículos automotores, veículos, principalmente veículos a diesel, formam a reação química com a água nas nuvens e acabam produzindo a denominada chuva ácida. O gás carbônico, ele produz então o H2CO3. O processo de intemperismo, conjunto de processos que levam à desintegração das rochas, provoca também a liberação de íons Ca2+ e HCO3. Esses íons podem ser levados para o oceano, sendo utilizados por organismos marinhos na formação de conchas. Essas conchas, quando o animal morre, são depositadas no ambiente e acumulam-se, fazendo parte do sedimento no fundo dos oceanos. Esse sedimento posteriormente forma rochas calcárias. O CO2 pode ainda ser liberado pelos vulcões na atmosfera. Então aqui temos as várias formas de liberação, normalmente as indústrias, veículos aí automotores. Aqui é um ciclo do carbono, as emissões aí do gás carbônico na atmosfera. As plantas, elas retiram o gás carbônico da atmosfera através do chamado processo de fotossíntese. Ocorre um decaimento dos organismos feitos de carbono na natureza. O carbono, com o tempo, ele acaba se degradando na natureza. Ele penetra tanto na água, na hidrosfera, quanto na litosfera, as rochas. Aí ele é acumulado. Também temos o carbono na forma de combustíveis fósseis, aí o petróleo. E posteriormente o carbono ele é lançado novamente na natureza. Este é o ciclo do carbono. O ciclo biológico do carbono. Ainda de acordo com a autora Santos, Vanessa Sardinha dos Santos, no site mundoeducação@uol, o ciclo biológico do carbono envolve os seres vivos do planeta e pode ocorrer no meio terrestre e no meio aquático. Organismos fotossintetizantes são responsáveis por retirar o gás carbônico da atmosfera. No processo de fotossíntese, esses organismos utilizam o CO2 e liberam oxigênio, O2. Na fotossíntese, o carbono é utilizado na fabricação de moléculas orgânicas. Os seres vivos necessitam da matéria orgânica para sobreviver, enquanto os autotróficos são capazes de produzir moléculas orgânicas. Autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então, os seres autotróficos são capazes de produzir moléculas orgânicas, enquanto que os heterotróficos, que são os organismos, animais que não produzem o seu próprio alimento, necessitam consumir essas moléculas de outros seres vivos, sendo esse o caso, por exemplo, dos seres humanos.
Desse modo, através da matéria orgânica, o carbono vai passando pelas cadeias e teias alimentares. Então, os seres autotróficos, no caso as plantas, elas produzem a fotossíntese e elas agregam o carbono. Aqui nós temos o exemplo, a grama, aqui, essas ovelhas, elas não produzem o seu próprio alimento. Então, o que elas fazem? Elas, ao comerem a grama, e a grama fez o processo de fotossíntese, assim como a árvore, a grama adquiriu o carbono. E as ovelhas, ao comerem, ao ingerirem essa grama, elas passam a ter este carbono armazenado em seus corpos. Aí, eventualmente, outro animal, uma cadeia, uma teia alimentar que se alimente dessa ovelha, também passará a adquirir esse carbono que foi adquirido pela mesma. Os seres vivos são também responsáveis pela liberação de gás carbônico no ambiente. A liberação ocorre por dois processos. O processo de respiração, respiramos oxigênio e devolvemos gás carbônico ao meio ambiente. E o processo de decomposição, quando os animais morrem. Na respiração, os organismos utilizam oxigênio e liberam gás carbônico no processo. Já na decomposição, ocorre a liberação de gás carbônico e água. É importante destacar ainda que, nos últimos anos, os seres humanos têm contribuído para o aumento dos níveis de gás carbônico atmosférico. Atividades como desmatamento e a utilização de combustíveis fósseis têm garantido um aumento significativo desse gás na atmosfera. E com isso, tem-se observado uma acentuação do chamado efeito estufa, que nós veremos a seguir. Então, as indústrias aí lançando pelas chaminés gás carbônico na atmosfera, o homem, quando ele promove o desmatamento, que ele retira as árvores, depois ele taca fogo nas florestas, aumenta o gás carbônico da atmosfera. Os veículos, que são grandes emissores de gás carbônico, principalmente os veículos a diesel, a gasolina, são grandes emissores, grandes poluidores, causadores também do chamado efeito estufa, que nós veremos mais à frente. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês a demonstração da equação da fotossíntese. Então, como que ela ocorre, a retirada do gás carbônico da atmosfera aí pelas plantas. O ciclo do carbono é muito importante para que ocorra a fotossíntese, pois é através da fotossíntese que ocorre a retirada do carbono atmosférico e a respectiva devolução do oxigênio na natureza. Então aqui nós temos a equação geral da fotossíntese, 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, então 6 CO2 mais 12 H2O, através da energia luminosa e da clorofila existente nas plantas, tem como produto, produz C6H12O6, que é a glicose, mais 6 moléculas de oxigênio, mais 6 moléculas de água. Então, as plantas, elas pegam 6 moléculas de gás carbônico e elas necessitam de água para fazer este processo de fotossíntese. Então, 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, através da energia luminosa e da clorofila existente no interior aí das folhas das plantas, elas produzem a glicose, que é o C6H12O6, mais 6 oxigênios,
e 6 moléculas de água. Elas devolvem tanto o oxigênio para o meio ambiente, como também a água. E é o produto a glicose também, que é formada através da chamada fotossíntese. Esta equação ela está balanceada. Nós vemos aqui, ó, 12 moléculas de água, 12 vezes 2, 24 hidrogênios. Nós temos aqui 12 hidrogênios e aqui 6 vezes 2, 12. Então, 24 hidrogênios. Nós temos também 6 CO2, que é 12 moléculas de oxigênio aqui, mais 12 moléculas aqui. Nós temos 24 oxigênios. Então, aqui nós temos 6. 6 vezes 2, 12. 12 mais 6 são 18. E aqui nós temos mais 6 moléculas de oxigênio. Esse 6 aqui que está na frente. 18 com 6, 24 moléculas de oxigênio. A equação está devidamente balanceada. Esse aqui é o processo de balanceamento. A moçada vai ver depois na parte de química, né? Mas o importante é isso aqui. 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, através da energia luminosa que entra, a clorofila existente no interior das folhas, ela produz a glicose C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, devolve ar para o meio ambiente e também devolve água 6H2O. Pessoal, o efeito estufa e o aquecimento global. De acordo com a autora Souza, o Sol emite calor à Terra. Parte desse calor é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos. Outra parte é devolvida ao espaço. Então, a luz incidente, a luz que chega do Sol, ela aquece a Terra e parte desse calor volta para o espaço. Contudo, uma parcela da radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera em decorrência da presença de gases de efeito estufa, principalmente aí o gás carbônico, o metano, esses tipos de gases. Tem esse nome de efeito estufa por causa das chamadas estufas, que são aqueles viveiros de plantas que o pessoal utiliza principalmente em regiões muito frias para cultivar plantas que não toleram o frio, principalmente plantas tropicais existentes aí em climas temperados, climas mais frios. Então o pessoal constrói uma estufa com o teto de vidro e as paredes de vidro. E o que a estufa faz? Ela deixa a luz solar entrar, o calor aquece aquele ambiente, a estufa, mas o vidro não deixa o calor sair. Então, é por isso que veio esse nome de efeito estufa, que é a mesma coisa que as moléculas de gás carbônico e do dióxido de carbono acabam fazendo no meio ambiente, juntamente com o metano. Então, a luz solar, que contém energia, o calor, parte dela é absorvida pela Terra e normalmente parte dela é lançada novamente para o espaço no fenômeno chamado de reflexão. Quando temos a atmosfera impregnada com grande quantidade de gás carbônico, o que ocorre? A luz solar ela entra, o calor ele aquece aí o ambiente, só que esse gás carbônico, essa presença do metano, não deixa o calor sair.
calor sair da atmosfera. Então, esse ambiente acaba se tornando cada vez mais quente. Então, a decorrência da presença de gases de efeito estufa impedem que esse calor seja devolvido totalmente ao espaço. Dessa forma, mantém-se o equilíbrio energético e evitam-se grandes amplitudes térmicas. De certo ponto, o efeito estufa ele tem um efeito natural, ele já existe na Terra há milhares de anos, ele ajuda a manter o planeta aquecido, ele faz com que, se não tivéssemos parte aí do gás carbônico na atmosfera, toda essa temperatura acabaria saindo, principalmente durante a noite, que não temos a presença aí do Sol iluminando aí os ambientes, devido à rotação da Terra. Então, parte desse calor sairia pela atmosfera. Então, naturalmente, nós temos o chamado efeito estufa. Isso acaba sendo bom porque ele regula a amplitude térmica, mantendo o calor na superfície. Só que, devido ao aumento, dei até uma engasgada aqui, devido ao aumento desproporcional da quantidade de gás carbônico que é lançada na atmosfera, principalmente pelas indústrias, pelos veículos aí a diesel, veículos a gasolina, que lançam grande quantidade de carbono na atmosfera, esse chamado efeito estufa, que até então ocorre de maneira natural no nosso planeta, ele se expandiu demais. E o que ocorre com isso? Acaba ocorrendo um aquecimento desenfreado, que é o chamado aquecimento global, que provoca, como veremos adiante, o descongelamento de geleiras, provoca a extinção em massa de inúmeras espécies, tanto de vegetais quanto de animais, como veremos adiante. Então, de acordo com a autora Santos, aqui é uma outra autora, denominamos de efeito estufa um fenômeno natural que garante um aquecimento da superfície terrestre, essencial para a sobrevivência da vida no planeta. Esse efeito é conseguido graças à presença de gases na atmosfera, chamamos de gases do efeito estufa, que são capazes de reter parte do calor vindo do Sol. Então, como eu comentei com vocês aí, o gás carbônico, o metano, etc. Eles retêm parte do calor que é proveniente aí do aquecimento aí dos solos, das águas. Eles retêm, eles não deixam esse calor ir para o espaço, que são capazes de reter parte do calor vindo do Sol. Entre esses estão o gás carbônico e o gás metano. O efeito estufa é responsável por garantir que a temperatura do planeta fique adequada para a sobrevivência dos seres vivos. Então aqui eu trouxe uma outra figura, foi retirada do site medium.com. Então a incidência dos raios solares na superfície da Terra, nós temos aqui a atmosfera, e devido ao gás carbônico, ao metano proveniente, existente na atmosfera, parte desse calor é refletido para o espaço, ele é dissipado para o espaço. E a outra parte, devido a esses gases, a grande quantidade desses gases, eles não deixam que esse calor saia para fora da atmosfera. Então o calor tenta sair, mas acaba batendo nestes gases, nessas moléculas desses gases existentes na atmosfera e acabam voltando para a Terra. E isso vai aquecendo o planeta. Nos últimos anos, o que tem se observado é um aumento crescente na emissão desses gases do efeito estufa.
O gás carbônico, por exemplo, é adicionado em grande escala na atmosfera por meio de processos como a queima de combustíveis fósseis, no caso, gasolina, óleo diesel, etc. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera está relacionado com a acentuação do efeito estufa, porque começa a se acumular grande quantidade de gás carbônico aqui na atmosfera, existe o aumento, um acréscimo nesse chamado efeito estufa, que, como falei para vocês através das autoras, é um fenômeno natural. Existiu, sempre existiu, porém está se acentuando cada vez mais, está se aumentando cada vez mais, porque as emissões, cada ano que passa, elas estão aumentando. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera está relacionado com a acentuação do efeito estufa e uma elevação da temperatura do planeta, que é conhecida como aquecimento global. O aquecimento global é responsável pelo derretimento das geleiras e aumento na temperatura dos oceanos, o que pode acarretar uma profunda mudança climática com o aumento de tempestades, ciclones e furacões. O aumento do nível dos oceanos, causando a inundação de várias cidades costeiras, além da extinção de várias espécies de animais e vegetais. Então, com a acentuação, com o aumento desse chamado efeito estufa, o calor ele não consegue sair, ele acaba voltando e ele fica presente no ambiente. Isso aí, quais são os males que isto causa? Derretimento das geleiras, principalmente lá na Groenlândia, nós vemos as geleiras estão derretendo. A extinção de espécies, corais aí no mundo inteiro estão morrendo, fenômeno chamado de branqueamento dos corais, devido ao aumento da temperatura da água, acaba causando um estresse no animal e ele acaba morrendo, principalmente na grande barreira de corais da Austrália. Essa questão do aquecimento global já vem sido alertada pelos cientistas. Alguns políticos, infelizmente, negam tal ocorrência, que é comprovada visualmente. Nós vemos o degelo ocorrendo, nós observamos o degelo ocorrendo, principalmente na Groenlândia. Nós podemos observar a morte de grande quantidade de corais devido ao aumento da temperatura da água, o aumento de tempestades, principalmente tempestades tropicais, o aumento de ciclones, o aumento de furacões, tudo isso devido ao aumento da temperatura no planeta. E tal situação só tende a se agravar se não ocorrer uma consciência por parte da humanidade em diminuir essas emissões de gás carbônico para a atmosfera através das indústrias, através dos veículos automotores. A figura 6 a seguir referenciada demonstra, conforme texto de autoria de Rafaela Souza, que as indústrias acabam sendo as principais responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, causando o aquecimento global. Nós podemos ver aí nesta imagem, aqui uma indústria lançando grande quantidade de fumaça no meio ambiente, de gás carbônico, o que comprova aí esse aumento da emissão de gás carbônico na atmosfera, o aumento dos chamados gases causadores do efeito estufa, consequentemente o aquecimento global. Então, a figura 6
foi extraída do site Brasil Escola UOL. As indústrias como uma das principais responsáveis pela emissão de gases causadores do efeito estufa, juntamente com os veículos automotores. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui a diferença entre o número de carbonos existentes na fórmula da gasolina e do etanol, no caso álcool combustível. Eu acho isso muito importante e interessante, principalmente em relação ao ciclo do carbono e a quantidade de carbonos que é emitida na natureza, principalmente pela queima dos combustíveis no interior dos motores dos veículos. Então, a gasolina é proveniente da destilação do petróleo. O petróleo, como sabemos, é considerado um combustível não renovável, pois ele provém dos fósseis, ele então é um combustível não renovável e a destilação do petróleo, uma das etapas faz a gasolina. A fórmula da gasolina é essa daqui, este desenho aqui, esta imagem. Fórmula molecular é C8, 8 moléculas de carbono, e H18, 18 moléculas de hidrogênio. Então, 8 moléculas de carbono são essas bolinhas pretas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 18 moléculas de hidrogênio, que são essas bolinhas brancas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 8 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 18 átomos de hidrogênio, que são essas bolinhas brancas aqui. Eu estou trazendo para vocês a fórmula da gasolina para que seja comparada com a fórmula do álcool que está mais à frente, pois existe uma diferença muito grande entre o combustível gasolina e o combustível etanol. Quando a gasolina ela é queimada no interior dos motores dos veículos automotivos, carros, caminhonetes, etc., ela libera na atmosfera 8 moléculas de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao passo que Pessoal, o etanol que está aqui neste outro slide, ele apresenta apenas 2 átomos de carbono, como nós podemos observar aqui, em comparação aos 8 da gasolina. Então, quando ocorre a queima do etanol, libera-se na atmosfera apenas 2 átomos de carbono. Então, o etanol, de acordo com um artigo publicado no site Toda Matéria de 2019, o etanol ou álcool etílico, como ele também é conhecido, é um composto orgânico da família dos alcoóis, dos álcools, né? Cuja fórmula molecular é CH3, CH2OH, ou mesmo que C2H6O. Essa aqui é a fórmula estrutural dele. Então, lembrando que a principal diferença dele para com a gasolina é que, enquanto no etanol nós temos 2 carbonos que são liberados na atmosfera quando ocorre a queima deste combustível no interior dos motores dos veículos automotivos, no etanol são apenas 2 carbonos que são lançados na atmosfera. Ao passo que na gasolina, com a queima da gasolina, são lançados 8 carbonos na atmosfera. Então, 6 carbonos a mais que o etanol. Então, por isso a gasolina acaba também poluindo mais o ambiente, lançando mais carbonos na atmosfera. O etanol lança apenas 2. O etanol é formado por 2 átomos de carbonos ligado a 5 átomos de hidrogênio. Então, esses 2 átomos de carbono são ligados a 5 átomos de hidrogênio, 3 aqui, 2 aqui, e uma hidroxila, que é este OH, que fala aqui, ó, além desses, apresenta um átomo de oxigênio ligado a um de hidrogênio, chamado de
hidroxila OH. No total, então, são 6 átomos de hidrogênio existentes. 3 aqui, 5 aqui e 1 aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, novamente, eu repito, são esses 2 carbonos aqui, ao passo que na gasolina nós temos 8 carbonos. Vantagens que o etanol tem sobre a gasolina. Isso aqui também é muito interessante. Emite menos carbonos à atmosfera. Enquanto a gasolina emite 8 carbonos, o etanol emite apenas 2 carbonos, como eu demonstrei para vocês. É uma substância renovável, no caso o etanol, enquanto que o petróleo, de onde a gasolina tem sua origem, é uma substância não renovável, que é um combustível, no caso, proveniente dos fósseis que viveram na Terra milhões de anos atrás. Então, o petróleo é um combustível não renovável, ao passo que o etanol, que está de azul neste slide, é um combustível renovável. Por quê? Porque a cana-de-açúcar ela pode ser plantada aí uma vez por ano, uma vez aí a cada um ano e meio. Você tem a renovação de toda a plantação de cana-de-açúcar e é possível fazer novamente este combustível. O carbono proveniente do etanol é considerado um carbono novo, mais fácil de ser sintetizado, principalmente pelas plantas, ao passo que o carbono proveniente da gasolina, que foi destilada do petróleo, é um carbono velho, pois o petróleo é produzido através dos fósseis, às vezes com milhares de anos de existência. Então, em termos de ligações químicas, inclusive de pesquisas que estão sendo realizadas, é mais fácil se quebrar a ligação existente entre os chamados carbonos novos, né, no caso, principalmente o carbono do etanol, ao contrário da gasolina, que já produz um carbono considerado carbono velho, porque esse carbono tem milhares de anos. Ele veio proveniente da destilação do petróleo, esse carbono veio deste petróleo, que foi retirado aí do subsolo através dos fósseis. Então é considerado um carbono velho, ao passo que o carbono do etanol é considerado um carbono novo. A plantação de cana-de-açúcar ajuda a retirar os carbonos da atmosfera no processo de fotossíntese. Uma outra coisa bacana, uma outra diferença que existe entre o etanol e a gasolina é que a própria plantação de etanol, ela retira os carbonos da atmosfera, porque a cana-de-açúcar ela faz o chamado processo de fotossíntese. Então, grande parte do carbono que é emitido, a cana-de-açúcar consegue retirar uma parte através dos processos de fotossíntese. E também polui menos em relação à gasolina, por não produzir dióxido de enxofre. A gasolina também possui determinados aditivos que, quando ocorre a sua queima, é produzido também o chamado dióxido de enxofre, que o etanol não produz, a gasolina já produz. Como a gasolina produz durante a sua queima devido aos solventes que são adicionados a ela. E aí ocasionam também as chamadas chuvas ácidas, principalmente em relação à queima do óleo diesel, que tem grande quantidade de enxofre em seu combustível. Esta aqui é uma pequena comparação entre o etanol e a gasolina. Ainda o etanol, mesmo lançando 2 carbonos na atmosfera, ao passo que a gasolina lança 8 carbonos, ele também, de certa forma, ele acaba poluindo.
só que é uma poluição muito menor em relação à gasolina. O ideal seria que os veículos fossem, no caso, elétricos, porque não existe, no caso dos veículos elétricos, a emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, nesse sentido, os veículos elétricos eles ganham esse comparativo aqui. Mas dos dois, entre o etanol e a gasolina, o etanol, por todos esses motivos que eu elenquei aqui, que eu trouxe para vocês, ele polui menos, o etanol, do que a gasolina. Pessoal, nesta tabela que eu trouxe aqui do lado para vocês, eu demonstro quais são os gases que causam o chamado efeito estufa. Então, de acordo com a autora Souza, existem 4 principais gases do efeito estufa, que são eles. O dióxido de carbono é o gás de maior abundância na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis é uma das principais atividades responsáveis por emitir esse gás. Desde a era industrial, começo aí da Revolução Industrial, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera aumentou aproximadamente 35% a mais do que existia anteriormente. O chamado gás metano é o segundo gás que mais contribui para o aumento das temperaturas globais, com poder 21 vezes maior que o dióxido de carbono. Aproximadamente 60% da emissão de metano provém de ações humanas ligadas a aterros sanitários e lixões que emanam esse gás. Além disso, é eliminado por meio da digestão de ruminantes. O chamado óxido nitroso pode ser emitido à atmosfera por meio de bactérias no solo ou no oceano. Atividades agrícolas, como o uso de fertilizantes nitrogenados, também são fontes desse gás. O óxido nitroso pode colaborar cerca de 298 vezes mais que o dióxido de carbono para o aumento das temperaturas. Então, este gás aqui, devido à presença de fertilizantes, de adubos, ele aumenta 298 vezes mais do que o dióxido de carbono, CO2, no caso, o aumento das temperaturas. Chamados gases fluoretados, os gases fluoretados são produzidos pelo homem a fim de atender às necessidades industriais. São exemplos desses gases hidrofluorcarbonetos, usados em sistemas de aquecimento e refrigeração, e o hexafluoreto de enxofre, usado na indústria eletrônica. O perfluorcarbono, emitido na produção de alumínio, e os clorofluorcarbonos, os famosos CFCs, que antigamente eram encontrados aí no sistema de refrigeração das geladeiras, nos sprays desodorantes, que foram trocados aí o CFC por gases inertes que não destroem a camada de ozônio, né? Os famosos CFCs aí, eles colaboram para a destruição da camada de ozônio. Como escrito aqui, ó, responsáveis pela destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio protege, a Terra das emissões dos raios ultravioletas. E aí o vapor d'água, bastante presente na atmosfera, é responsável por mais da metade do efeito estufa. O vapor d'água capta o calor irradiado pela superfície terrestre, distribuindo para as direções e aquecendo a superfície. Essa questão do vapor d'água é bastante observada, principalmente em desertos que não ocorre a presença
do mesmo, dos vapores d'água, que durante o dia a temperatura nos desertos é bastante alta e durante a noite a temperatura nos desertos, porque não existem nuvens para ajudar a conter essa irradiação de calor para o espaço, não existe. Então, nos desertos, a temperatura à noite cai bastante. Inclusive fazendo bastante frio à noite nos chamados desertos, pela falta do chamado vapor d'água, que, como foi escrito aqui pela autora Souza, bastante presente na atmosfera, é responsável por mais da metade do efeito estufa. Então, as nuvens, elas contêm o vapor d'água e elas fazem com que o calor irradiado, principalmente pela superfície da Terra, evite de sair para o espaço. Esse calor bate nas nuvens e é irradiado novamente para a superfície terrestre. Pessoal, nesse slide eu trouxe para vocês aqui os problemas causados pelo aquecimento global. De acordo com a autora Souza, o aumento da temperatura média do planeta é uma questão que merece atenção, pois esse aquecimento pode desencadear problemas graves. Dentre as principais consequências do aquecimento global, podemos citar o aumento da quantidade de chuvas em algumas regiões e longos períodos de estiagem em outras. Ou seja, já foi estudado isso pelos cientistas, que determinadas regiões do planeta o clima vai mudar totalmente, ou seja, vão ocorrer maiores tempestades em algumas regiões, maiores inundações, e em outras regiões secas maiores, por períodos de tempo aí maiores, até a chamada possibilidade de desertificação em alguns locais. O derretimento das geleiras. Por exemplo, na Groenlândia, é fato que a geleira está derretendo. Ao contrário do que alguns políticos falam, e no caso sem embasamento científico, é comprovado o derretimento das geleiras, principalmente na Groenlândia, devido ao aumento da temperatura, esse aquecimento global. Também o aumento do nível do mar, pois se as geleiras derretem, essa água tem que escoar, tem que ir para algum lugar. E para onde esta água vai? Para os oceanos, aumentando o nível dos oceanos, dos mares, podendo causar, inclusive, inundações de várias cidades costeiras que se encontram ao nível do mar, pois se a quantidade, o nível da água do mar irá aumentar devido ao derretimento das geleiras, consequentemente, essas cidades que se encontram ao nível do mar vão sofrer inundações. Perda da biodiversidade. Nós vamos verificar no próximo slide várias espécies, devido a este aumento global de temperatura, este aquecimento global, estão morrendo, estão desaparecendo da Terra. Um grande exemplo disto é o chamado embranqueamento dos corais. Os corais, eles estão sofrendo, em virtude desse aquecimento global, a temperatura da água, principalmente a água dos oceanos, está aumentando. Isso causa um estresse no animal, nos corais, e eles acabam morrendo. E promovem com esta morte o chamado embranqueamento destes animais, dos corais. Problemas de abastecimento. Como eu falei para vocês, muitos locais vão ter tempestades com inundações, enquanto que outros locais vão sofrer principalmente com a desertificação. O aumento de casos de algumas doenças, como a dengue e a malária. Devido à alteração no clima, em alguns locais irá
acontecer maior número de tempestades, de chuvas, de inundações, etc. Pessoal, aqui ó, eu trouxe para vocês verem fotos comprovando na prática, através da ciência, o que eu estou comentando com vocês em relação ao aquecimento global ou efeito estufa. É possível nós verificarmos o derretimento das geleiras da Groenlândia. Esta foto demonstra bem isso. Há 10, 20, 30 anos atrás, a quantidade de gelo formava, por exemplo, uma placa só. Agora, observem só o derretimento que ocorre hoje em dia dessas chamadas geleiras da Groenlândia. Aqui nós temos o exemplo do branqueamento dos corais. Os corais, eles agrupam entre si algumas algas chamadas zooxantelas. Essas algas, elas fazem uma relação mutualística com o coral. Enquanto elas servem de abrigo para os corais, elas produzem, através da fotossíntese, alguns compostos orgânicos que servem de alimento para os corais. E o que ocorre? Devido ao aquecimento da água dos oceanos, o aumento da temperatura da água dos oceanos, os corais, que são um tipo de animais, né, fazem parte de uma espécie considerada como sendo um animal, sofre um estresse muito grande por esse aumento de temperatura na água. Ele está acostumado a viver numa determinada temperatura, de repente ele sente essa temperatura da água aumentando. E esse estresse faz com que os corais, que até então vivem uma relação mutualística com essas algas chamadas zooxantelas, eles acabem expulsando essas algas deste convívio com os mesmos. Só que as algas, como elas estão numa relação mutualística e elas utilizam o coral como abrigo, como casa, e em troca elas efetuam a fotossíntese e devolvem materiais orgânicos que alimentam o coral. Quando ele acaba expulsando essas algas, ele perde o alimento, porque elas produzem esses compostos orgânicos que servem de alimento para os corais. E aí o coral acaba morrendo, o chamado branqueamento dos corais. Está aqui, ó, branqueamento dos corais. É uma situação muito grave que está ocorrendo, inclusive aqui no Brasil, principalmente na grande barreira de recifes e corais da Austrália. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, de 2019, cerca de 22%, quase um quarto desta grande barreira de corais, morreu. Está sofrendo pelo branqueamento de corais. Esse problema aqui, que ocorre principalmente devido ao aquecimento das águas dos oceanos pelo aquecimento global. Isso é um fato comprovado cientificamente, que muitos políticos, principalmente presidentes aí de várias nações, principalmente ricas e poderosas aí do mundo, negam de estar ocorrendo, mas que é comprovado cientificamente, principalmente o derretimento de gelo da Groenlândia, que se não fizermos algo, ou seja, a redução na emissão de gás carbônico, é por isso que esses presidentes, esses chefes de nações, eles negam o aquecimento global, porque eles se recusam a diminuir a emissão de gases pelas indústrias. Eles querem que as indústrias elas produzam a todo vapor, porque elas geram lucro em detrimento à natureza, que o que está ocorrendo aí é o derretimento das geleiras, que a foto comprovando cientificamente, a morte cada vez maior dos corais,
22% dos corais aí da Austrália, da grande barreira de corais, mortos em função do branqueamento de corais devido ao aumento da temperatura da água nos oceanos. Pessoal, eu trouxe um outro quadro aqui, ó, um artigo publicado aí pela autora Souza. Para a redução do efeito estufa, é necessário o uso de fontes alternativas de energia consideradas também renováveis e limpas, substituindo o uso de combustíveis fósseis. Além disso, ações cotidianas podem colaborar em muito para conter o efeito estufa, como por exemplo, reduzir a utilização de transportes em pequenos trajetos, o pessoal usar a bicicleta como meio de transporte, ou mesmo indo a pé, utilizando transporte coletivo, em vez de cada um ir com o seu carro, ou fazer o rodízio de pessoas dentro do carro, pegando vários amigos, colegas de trabalho, ou mesmo indo em veículos coletivos como os trens, os metrôs, os ônibus, para reduzir a utilização de transportes em pequenos trajetos, a emissão de gás carbônico. Optar pelo uso de bicicletas ou de transporte coletivo, como eu comentei com vocês. Usar produtos biodegradáveis que não causem efeitos, destruições à natureza. E incentivar a coleta seletiva. Reciclarmos os materiais, reaproveitarmos os materiais, reutilizarmos. E aqui, por fim, a autora Santos, ela nos apresenta, através do seu artigo publicado, aí um resumo de todo o ciclo do carbono. De acordo com a autora Santos, o ciclo do carbono pode ser resumido da seguinte maneira. Então, resumo do ciclo do carbono. O carbono é um elemento encontrado em vários reservatórios do planeta, como rochas e atmosfera. O carbono forma a estrutura das moléculas orgânicas. Então, a maioria dos organismos orgânicos tem o carbono. Tanto que a química, ela é dividida em química orgânica e química inorgânica. Química orgânica por quê? Porque existe o carbono. Então, a química orgânica existe o carbono. Então, o carbono forma a estrutura das moléculas orgânicas. O ciclo do carbono envolve um ciclo geológico e um ciclo biológico, os quais estão interligados. No ciclo geológico, o carbono movimenta-se pela atmosfera, pela hidrosfera, os rios, os oceanos e litosfera, as rochas, enquanto que no ciclo biológico o carbono movimenta-se através dos seres vivos. Os processos de fotossíntese, respiração e decomposição são essenciais para o ciclo do carbono. Então, o processo de fotossíntese, as plantas, através do processo de fotossíntese, retiram da atmosfera o carbono e devolvem oxigênio e água. A respiração, quando nós respiramos, nós retiramos do meio ambiente o oxigênio e devolvemos gás carbônico. E a decomposição dos animais, os animais que morrem, também acabam lançando na atmosfera o gás carbônico. A ação do ser humano tem provocado um aumento do gás carbônico disponível na atmosfera, acentuando o efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global. Nós verificamos que desde a Revolução Industrial, a quantidade de gás carbônico na atmosfera cada vez se excede, ultrapassa mais os limites. O aquecimento global é responsável por desencadear mudanças no nosso planeta, dentre as quais podemos citar o aumento do nível do mar, o derretimento das geleiras, as secas extremas e a perda da biodiversidade. Pessoal, este outro slide aqui que eu trouxe para vocês
traz aí as referências que foram utilizadas, os livros, a pesquisa em sites na internet. Muito interessante. Depois, quem quiser acompanhar, está à disposição aqui as referências que foram utilizadas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, deem o seu joinha. Não deixem de seguir o professor Adriano Remorini Traubach no canal do YouTube, professor Adriano Remorini Traubach, para receberem as novidades, as aulas, etc. E um grande abraço para vocês. Até mais.